Olá! Como prometido, hoje vamos falar um pouco sobre as crianças, né? Nesse período aí que a gente está passando. Vocês lembram quando sempre comentamos que as pessoas de uma forma geral são egoístas, só pensam em si próprios e não conseguem olhar para o outro? E nossa fala sempre foi no sentido de nos colocarmos no lugar do outro, para vermos, sentirmos e tentarmos compreender o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, por que ele toma certas atitudes. Pois quando nos colocamos no lugar do outro, nós paramos principalmente de julgar, que foi o assunto que eu tratei no vídeo anterior. O julgamento é algo que nos prejudica muito e prejudica muitos outros também. E quando nos colocamos no lugar do outro, nós temos a possibilidade de compreender aquela pessoa de uma forma melhor. Nós conseguimos compreender por que essa pessoa está tomando certas atitudes, por que ela age, por que ela pensa, por que ela reaciona de uma forma que muitas vezes nos agride. Tá? Mas vamos trazer isso para as crianças. Ainda estamos vivendo a pandemia. Muitos não querem mais nem saber do assunto, mas se a gente não compreende esse processo, a gente não consegue nem sair dele. E acaba enraizando crenças limitantes e alguns conceitos que vão ser carregados para o resto das nossas vidas. Voltando a atenção para as crianças, antes de iniciar a pandemia, como que as crianças tinham seu dia a dia? Independente se elas fossem para a escola de manhã ou à tarde, elas passavam dos períodos junto com outras crianças, na mesma faixa etária, brincando, correndo, aprendendo, porque é um período também de instrução. Então a criança tinha por rotina ir para a escola, ir para parques, brincar, correr, conviver com outras crianças, sair, ir a restaurantes, ir a shopping, lojas, enfim, a todo o acesso e as comodidades que essa vida proporciona, juntamente com a família. Com o processo de isolamento, as crianças agora estão em casa. Elas têm restrições para sair. Nos estabelecimentos comerciais, alguns são proibidos, outros reservam-se para a criança que não entre, assim como as pessoas mais de idade. E o que passa pela cabeça dessa criança? Vocês já se preocuparam com isso? Independente da faixa etária, como será que essa criança pensa e vê a situação, sabendo que ela não pode mais ir à escola, ou seja, não pode mais brincar e estar com pessoas da sua faixa etária, ela não pode mais ir para a escola, ver a professora, que muitas crianças adoram seus professores, é uma segunda referência depois da família. Então ela se isolou dentro de casa. Não pode mais ir em parquinhos, né? Estão fechados. Não pode mais ir nos brinquedos. Não pode mais ir no shopping, não pode mais entrar nas lojas. Algumas nem mais restaurantes estão indo para as refeições, tem que ficar em casa. E aí você começa a se dar conta do que essa criança pode... O que está passando pela cabeça dela? Como ela encara essas restrições? Porque se nós adultos estamos com essas dificuldades de compreendermos algumas situações e não podermos sair de casa e socializar, imagina uma criança. E outra questão, a energia.
dessa criança. Não só a parte energética no sentido espiritual. Isso é influenciado pelos pais agora, pela família em forma geral. Mas a energia física, a necessidade de gastar, de movimentar o corpo, de correr, pular, gritar ao ar livre, fazer exercícios físicos, ela não faz mais isso. Ou pelo menos a maioria não faz mais. Aí você olhando por esse lado, talvez você consiga compreender melhor o seu filho, o seu irmão, que está agora somente dentro de casa, com muita energia para gastar e sem ter os seus para brincar, os seus colegas, poder sair, extravasar. Quanto tempo você conseguiria ficar trancado dentro de uma casa? E olha que você é adulto. Você consegue entender uma criança, então? Aí essa criança, ela precisa interagir. E ela vai interagir com os pais ou com os irmãos. Mas ela vai estar agitada, carente. E você está preparado para isso? O que uma criança faz quando ela está carente e agitada e você não dá a devida atenção? Ela faz de tudo para chamar a tua atenção. Principalmente coisas erradas, né? Porque lá no seu inconsciente ela está desesperada pedindo atenção, pedindo para alguém brincar com ela, estar com ela, dar atenção para ela. Por quê? Porque ela está 24 horas por dia dentro de casa. E é nesse ponto que os pais e irmãos devem ter muito cuidado. Porque muitos, também os adultos, estão passando por esse processo, mas conseguem sair um pouco de casa, conseguem administrar esse tempo, têm um discernimento melhor, vão trabalhar. E isso faz com que, ao você chegar em casa, você também está cansado, você está estressado, muitos querem um pouco de paz. E aí vem o seu filho ou o seu irmão, com toda aquela energia, precisando gastar. E qual é a sua atitude? Você dá 100% atenção para essa criança? Ou você simplesmente dá um chega pra lá nela, grita, fala que você não quer ficar sozinho. E aí você não entende por que sua criança começa, sei lá, a abrir geladeira e tirar coisas pra fora, derrubar coisas no chão, mexer onde não devem, gritar. Porque ela precisa de atenção. E aí você está mais irritado ainda, vai lá e faz o quê? Põe a criança de castigo. Ou muitas situações agridem, batem na criança. Cometem violência. De uma criança que lá no fundo ela simplesmente quer atenção e alguém para estar com ela, alguém para gastar energia com ela. Porque ela está sozinha dentro de casa. Sozinha no sentido de ter alguém o dia inteiro, mas ela precisa conviver com mais pessoas. Ela vivia com 5, 10, 15 crianças numa sala de aula. Então, quando você chega em casa do trabalho, ou você está em casa o dia todo, qual é a sua reação?
Quando você não está em casa, mesmo estando em casa, a criança vai fazer o quê então? Se ela não dispõe de muitas condições e muitas pessoas para interagir. Ou ela vai ficar na televisão o dia todo, assistindo, ou ela vai ter jogar, né, os joguinhos eletrônicos. Que sabe-se que hoje não faz bem para a criança ficar o dia inteiro com isso. E aí você chega em casa, a criança vem correndo, agitada, querendo atenção, carinho, brincar. E você dá um chega pra lá, porque você também quer um pouco de sossego. E ela vai ter que voltar a continuar a usar os eletrônicos. Aí, se você continuar dessa forma, permanecer, que nossas crianças ficam assim, que tipo de crianças estamos... Que adultos teremos no amanhã? Primeiro, uma pessoa isolada, antissocial. Porque na fase da criança, da convivência, ela ficou isolada. Até os pais chegavam em casa do trabalho e não queriam conversa com as crianças, não queriam ficar junto. Tinham elas bonitinhas, perfeitas, sentadinhas, porque os pais estavam cansados e precisavam descansar. Além de antissocial, essa criança vai ser sedentária. Porque ela passa o dia inteiro sentada na frente de uma televisão ou jogando. Pensem nisso. Automaticamente vão ser pessoas que vão ter problemas de obesidade, que vão comer o dia inteiro, assistir e não vão fazer exercícios. E principalmente, que formação psicológica essa criança vai ter? O que ela aprende? Apenas em joguinhos? Muitos programas de televisão. Então eu convido vocês a refletirem um pouco nesse período, no sentido de olhar para suas crianças, para seus filhos, para seus irmãos e se colocarem no lugar deles. Se fosse você que estivesse lá, que atitude você queria que o seu irmão, que seus pais tivessem? Porque vocês não devem fazer para ninguém o que vocês não querem que façam por você. Tá ok? Esse é o meu recado de hoje. Fiquem bem e reflitam para que tipo de sociedade vocês querem para amanhã e que tipo de filhos e irmãos vocês estão formando. Até mais.